Muito bem. Estamos hoje com o nosso propósito em estudar e refletir sobre estando perante a mesa da reconciliação. Perante a mesa da reconciliação. Então, esse é o nosso propósito nesse momento, nessa noite. Vamos deixar nossas Bíblias abertas em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios 5, nós vamos ler dos versículos 18 a 21. Segunda Coríntios capítulo 5, versículos 18 a 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, estar à mesa para uma refeição com alguém é um momento íntimo, é um momento que nós não fazemos isso com qualquer pessoa, não é verdade? Pode reparar, quando nós vamos almoçar num restaurante, se tem uma mesa com 6 lugares e tem uma pessoa sentada nela, o que normalmente a gente faz? A gente vai sentar numa mesa que não tem ninguém. A gente quer o nosso momento reservado de refeição. E a gente só vai para uma mesa que tem alguém que nós não conhecemos, não temos intimidade ou ligação, se não tem outro lugar. A gente entende que com isso sendo um momento muito íntimo. Então nós escolhemos as pessoas para estarem à mesa conosco, pessoas que nós queremos ter contato, pessoas que nós sentimos a presença de forma agradável, porque nós como seres humanos a gente faz essas escolhas, a gente tem as nossas preferências e muitas vezes pessoas que nos ofendem, que nos ofenderam, que geram problemas para nós, ou que nós não gostamos por algum traço da personalidade, que acontece de não encaixar bem, as nossas concordâncias, a gente não quer ter muito contato. E esses momentos de refeição, às vezes, nós não queremos pessoas que, para nós julgamos inconvenientes. Então, estar à mesa com alguém é um momento muito, muito íntimo, muito agradável, mas às vezes é necessário que algumas coisas sejam resolvidas para que a gente desenvolva e tenha oportunidade de estar à mesa com várias pessoas, porque hoje uma pessoa muito ofendida com você te chama à mesa. Uma pessoa foi muito ofendida por você, te convida à mesa da reconciliação, que é o próprio Jesus faz isso nessa noite. Eu não ofendi Jesus, não. Desde quando nós nascemos, desde o primeiro pecado que a nossa natureza nos impeliu a cometer, nós temos ofendido Jesus com os nossos erros, com as nossas insistências naquilo que não agrada, daquilo que é contra a palavra. E nós ofendemos Jesus com os nossos pecados. E Ele nos convida à mesa, Ele nos convida à reconciliação. O que é reconciliar? Reconciliar é restabelecer a paz entre duas partes. Quando nós pecamos, nós criamos uma batalha, uma separação, porque Deus é santo, Ele não tem como ter contato com o pecado. Então nós, sendo pecadores, ficamos numa divisão com Deus. Estamos separados de Deus. Então, reconciliar é fundamental.
Nós precisamos de reconciliação com Deus, ao mesmo tempo nós precisamos estar reconciliados com outras pessoas. Porque isso é tão sério. Se você lembra lá em Mateus 6, eu não vou abrir lá, mas lá em Mateus 6, versículos 14 e 15, que é o finalzinho do trecho, que fala sobre a famosa oração, que todo mundo chama oração do Pai Nosso, mas que diz lá: se vocês não perdoarem as pessoas as ofensas que eles cometem contra vocês, Deus também não vai perdoar as ofensas que você comete contra Deus. Se não perdoar as pessoas, você não recebe o próprio perdão de Deus. Então é muito sério a reconciliação. Se reconciliar com as pessoas é uma das formas da gente conseguir entender como Deus quer se reconciliar conosco. Então tem coisas que estão, o perdão, que é o ingrediente principal dessa parte da reconciliação, ele tem que ser muito claro, muito transparente em nós, porque se nós não perdoarmos as pessoas, não conseguimos entender ou aceitar e desfrutar do próprio perdão de Deus. E nós temos perante nós a mesa da reconciliação. E o que tem nessa mesa? Essa mesa da reconciliação tem pelo menos uma ação principal que ela se manifesta e ela se desenvolve em 3 questões. Nessa mesa da reconciliação que a gente vê em 2 Coríntios aqui, existe alguém disposto a se reconciliar. Aqui fala no versículo 18: ora, tudo provém de Deus. Isso é uma frase interessante. Tudo vem de Deus. Principalmente a disposição em se reconciliar, que ele fala que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E ele fala no versículo 19 que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. Então, é interessante que Deus colocou perante nós essa oportunidade de sermos reconciliados, e veio dele. Deus nunca nos ofendeu, Deus nunca fez algo que nos ofendesse, mas nós, com nossas atitudes, com a nossa insistência no erro, com a nossa insistência no pecado, nas nossas próprias vontades, ignorando o plano dele, ignorando a palavra dele, ofendemos ele por muito tempo. E qual que é a atitude de Deus? Deus não age como o ser humano. Se alguém te ofende, que seja por uma vez na vida, o que você normalmente faz? De forma natural, do homem natural, carnal, você quer distância dessa pessoa. Distância, muito menos estar com ela à mesa para uma refeição amistosa. Mas Cristo nos chama a reconciliação. Deus reconciliou consigo mesmo o mundo através de Jesus. Então, alguém disposto a se reconciliar. E essa disposição é interessante, que fala aqui no texto que ele não imputou os nossos pecados nesse sentido, ele não levou em conta, ele não imputou aos homens as suas transgressões, porque ele jogou em cima de outra pessoa a culpa pelas transgressões. Ele jogou sobre o próprio filho dele, sobre o próprio Jesus. Então é muita disposição para se reconciliar com alguém, a ponto de sacrificar o próprio filho, completamente diferente daquilo que nós faríamos. Se alguém mexe com o seu filho, você vira um bicho. Se alguém ofender seu filho, você vira um leão, um urso, você vira uma fera e parte para cima. O que Deus fez? Ele foi ofendido e ele deu o próprio filho dele para pagar o preço por essa ofensa, para restabelecer comunhão. E é interessante que a gente deve aprender isso também, e não é nada fácil. Quantas pessoas te ofenderam no decorrer da sua vida? Às vezes você hoje vive em função de muitas ofensas que você teve quando era pequeno, na sua juventude, palavras ruins
ou duras que foram ditas para você e você não assimilou aquilo da melhor forma, não soube lidar com isso, e às vezes você carrega o peso dessa ofensa até agora e não entendeu e não aprendeu o que é o perdão, e por isso às vezes você não compreende que Deus te perdoa. Mas eu fiz isso, eu cometi tal pecado, e Deus não pode aceitar uma coisa dessa. Porque talvez você não sabe lidar com os próprios pecados, você não sabe se perdoar, você não consegue perdoar alguém e não compreende o perdão do próprio Deus. Mas Ele está disposto a reconciliar. Ele não imputa os pecados a você, Ele jogou sobre Jesus. Ele quer apenas que você aceite essa situação, aceite a solução que Ele providenciou e creia, se restabeleça uma comunicação com Ele próprio através de Jesus. E não somente isso, mas perante a mesa da reconciliação, tem alguém disposto a reconciliar e tem alguém disposto a representar a reconciliação. Você vê que no versículo 19 ele fala, no versículo 18 ele fala: por meio de Cristo Ele nos deu o ministério da reconciliação. No versículo 19 ele fala: nos confiou a palavra da reconciliação. No versículo 20 ele diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então nós temos o ministério da reconciliação que foi nos dado, temos a palavra da reconciliação e ele nos chama de embaixadores. O que um embaixador faz? Um embaixador representa, é alguém que é enviado no lugar da autoridade. Ele representa essa autoridade e tudo que aquela pessoa fala está falando em nome da autoridade. É um embaixador, é um representante legal perante aquela autoridade. Então, Cristo fala que nós que entendemos que fomos reconciliados com Jesus, nós que nos entregamos a Jesus, temos o ministério da reconciliação, nós temos a palavra da reconciliação e somos embaixadores, temos essa responsabilidade. O que a gente tem que fazer? Simplesmente tentar pegar na mão de alguém que está sem reconciliação, afastado, e levar até a mão de Jesus. Esse é nossa responsabilidade. Por isso que a gente fala disso o tempo todo. E a pessoa deve estar disposta e habilitada a viver esse perdão e mostrar esse perdão. Quem já viveu o peso de uma culpa sabe o quanto é magnífico quando aquela culpa sai, quando você teve oportunidade de chegar para alguém e falar algo que você fez que foi errado e a pessoa te perdoou e você conseguiu restabelecer um bom laço, uma boa comunhão, comunicação. Como sai um peso das costas. A culpa é uma coisa que suga a sua energia vital de vida, e ninguém deve viver culpado, porque Cristo está oferecendo a reconciliação com Ele. Porque a principal culpa que nós temos é dos nossos próprios pecados diante de Deus. Nós pecamos contra Ele. Ele nos oferece, Ele próprio diz: eu estou aqui querendo me reconciliar com você. E todos aqueles que já foram reconciliados, vocês têm uma responsabilidade de falar para todo mundo que eu quero me reconciliar com todas as pessoas. Vocês têm o ministério da reconciliação, vocês têm a palavra da reconciliação nas suas mãos. Vocês são meus embaixadores, são meus representantes legais. Quando vocês falam que Cristo quer salvar e manter contato, se reconciliar com o ser humano, vocês estão falando isso em meu nome, e eu autorizo que isso seja feito. Tem que haver essa disposição para que as pessoas aproveitem, descubram e absorvam o perdão de Deus, e você deve fazer isso. E não só o ministério da reconciliação entre Deus e os homens que você tem, mas você também tem a responsabilidade como embaixador, como representante legal diante de Deus, de falar sobre reconciliação
o mínimo que você deve ter é também reconciliado com você outras pessoas. Você não pode ter o cargo ou o título de embaixador, ou dizer por aí, eu sou embaixador de Cristo, ou eu sou uma pessoa eu falo sobre a reconciliação de Jesus, mas você está brigado com um monte de gente, você não conversa com uma série de pessoas, não faz sentido isso. Mas eu não gosto de fulano, ele me irrita, ele me estressa, ou é alguém no seu trabalho, ou é aquele tio chato, ou é aquele primo enjoado, ou cunhado, não sei, aquela tia. Não interessa. Se somos embaixadores de Cristo, se compreendemos a reconciliação de Jesus, eu não posso viver brigando ou brigado com as pessoas, porque não faz sentido eu ter um ministério da reconciliação, mas eu não consigo manter uma boa relação com um vizinho, com não sei quem, com um parente. Às vezes o marido não consegue se reconciliar com a esposa, os filhos não se dão bem com os pais, irmãos não se dão bem. E como queremos ter o ministério da reconciliação? Nada mais claro do que o próprio Jesus virar para você e falar assim: você tem que se reconciliar comigo, e se reconciliando comigo, você se reconcilie com outras pessoas. E tem que, outra coisa, diante da mesa da reconciliação, nós temos alguém disposto a reconciliar, nós temos alguém disposto a representar a reconciliação, e temos também alguém disposto a sacrificar, porque no versículo 21 Jesus fala, o apóstolo Paulo fala sobre Jesus: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, ou seja, ele assumiu a culpa como se ele tivesse feito aquelas coisas, ele assumiu a culpa como pecador, para que nele, em Jesus, a justiça fosse feita. Ou seja, o justo pagou pelos injustos. Ele fez pecado por nós. Agora, quando na nossa consciência humana a gente admite, a gente fala que a gente é sedento por justiça, não é? A Bíblia fala, o próprio Jesus fala no Sermão do Monte, em Mateus 5: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mas como a gente entende isso? Fome e sede de justiça. A gente entende justiça social, a gente entende uma série de coisas que a gente entende o que é justo na sociedade, mas vai muito além disso, porque com Deus, o modus operandi de Deus é o seguinte: é o justo pagar pelo injusto em certas coisas. Jesus pagou pelos injustos. O propósito de Deus é reconciliar. E se a gente for ficar esperando as pessoas caírem a ficha e tomarem a atitude, ninguém se reconcilia com ninguém. Nenhum pecador chega a Jesus, por isso que Ele próprio toma atitude. Ele vai e assume a responsabilidade. Ele dá o primeiro passo. Ele está disposto a sacrificar a própria vida. Ele, justo, sacrificar a si próprio pelo injusto. É difícil imaginar que só existisse Adolf Hitler no planeta, que eu tenho certeza que todo mundo tem consciência de todas as abominações que ele fez. Se só existisse ele, mesmo com aquelas ideias, com aquele coração pecaminoso e mau, Jesus ia querer reconciliar com ele, Jesus pagaria o preço se só existisse ele. É difícil entender isso, né? Porque para nós a gente quer o fogo contra fogo, a gente quer o olho por olho, dente por dente, a gente quer que cada um pague pelo que fez. Deus tem a sua forma de lidar, mas às vezes a gente tem que passar por cima de algumas coisas. Quer fome e sede de justiça? Seja saciado com a justiça do próprio Jesus, que essa não falha. Porque se a gente for esperar a justiça aí fora, nós vamos viver decepcionado. Quantas injustiças você sofre na vida? Dentro da família a gente começa sofrendo injustiça às vezes quando é pequeno, dentro de casa, com os próprios irmãos. A gente tem sempre um irmão mais espertinho que ganha alguma coisa na sua frente sem merecer. A gente já começa a tomar ódio, raiva de coisas desde pequeno.
O pai e a mãe falam, faz isso, o irmão espertinho finge que fez, não fez, você viu que ele não fez, mas ele ganha o mesmo benefício que você que fez. E aquilo você já cresce indignado, querendo delatar o irmão infrator, né? Aquele senso de injustiça, isso não pode. E assim vai. É na escola. Na escola, você estuda e vem o espertinho colar de você, e ele tira a mesma nota que você, e você fica morrendo de raiva. Chega na faculdade, você vai fazer faculdade e passa pela prova dos trabalhos em grupo, que é algo que testa a paciência de qualquer ser humano. E tem os parasitas que vão sempre grudar em quem faz alguma coisa e vão receber a mesma nota que o outro que não. O outro que fez tudo vai receber a mesma nota do outro que não fez nada. Isso gera uma raiva, não gera? Só que às vezes a gente tem que estar disposto a sacrificar alguma coisa para que a gente consiga restabelecer comunhão. E não é fácil fazer isso. Da mesma forma que não foi nada simples para Jesus abrir mão da própria vida para pagar o preço pelo pecado de gente que nem se preocupa hoje em dia com tudo isso que ele fez, mas mesmo assim ele chama a reconciliação. Então o que cabe a nós? Tem dois trechos que eu quero lembrar aqui, fora esses. Em Romanos 12, 18 fala: no que depender de você, tenha paz com todos os homens. No que depender de você, tenha paz com todos os homens. Se tem alguém que você não está reconciliado, alguém que te ofendeu, te prejudicou, você precisa restabelecer comunhão, precisa restabelecer, se reconciliar, dar oportunidade da reconciliação. Mas fulano não me pede perdão, tá? Jesus também não tinha que fazer nada e ele ofereceu perdão. Agora, se a pessoa vai ou não vai é outra história. O que cabe a você, o que cabe a mim, no que depender de nós, tenhamos paz com todo mundo. E lembre-se que devemos, se nós não perdoarmos as ofensas dos outros cometidas a nós, não vamos desfrutar do perdão de Deus. Em Mateus, no capítulo 5, fala outra coisa ali, Mateus 5, 23, 24, fala algo muito importante sobre isso. Olha como é sério a questão da reconciliação. Se você traz ao altar a tua oferta e ali te lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro e faz o quê? Reconcilia com o teu irmão e então voltando faze a tua oferta. Sem reconciliação a gente perde acesso a Deus de muita coisa. Algumas coisas ficam sem sentido para nós. E é necessário, reconciliação é a base do tratamento de Deus com todas as pessoas. E lá em 2 Coríntios, seguindo o texto, se a gente for ver, ele fala no capítulo 6, 2 Coríntios 6, versículos 1 em diante, ele fala: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Então cabe a nós, hoje, buscarmos reconciliação com Deus. E como diz em Apocalipse 3:20, Jesus nos convida: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Tem símbolo maior do que uma harmonia, de uma reconciliação, do que pessoas juntas à mesa, celebrando, compartilhando do alimento, compartilhando ali de boas conversas, de boas risadas, de bons momentos. Como isso é bom, né?
E isso é fundamental para o nosso desenvolvimento pessoal, mas principalmente Cristo nos convida hoje à reconciliação. E talvez nós precisamos, antes da ceia que nós teremos daqui a pouco, nós teremos um momento para que você reflita, para que você se coloque perante Deus e veja se você está em condições ou não de participar da mesa. Porque essa análise é você que tem que fazer. Se algo precisa ser resolvido, se você precisa pedir perdão a Deus, se reconciliar com Jesus, Ele está aqui te chamando a essa reconciliação. Se você vai precisar se reconciliar com alguém, decida isso hoje. Procure a pessoa, ofereça a oportunidade da reconciliação. Mas isso é necessário. Perdoe, deixe o perdão fluir de você e deixe o perdão também chegar até você. Aprenda a perdoar os outros, aprenda a se perdoar, que também é muito necessário. Que Deus nos chama à sua mesa, Ele nos chama à sua companhia para esse momento tão especial, tão gostoso de estarmos à mesa com Jesus, né? E é isso que Ele nos chama, e o momento apropriado é hoje, é agora, e que a gente desfrute dessa reconciliação com Ele de forma grandiosa e especial. Amém? Nós vamos ter uma oração, depois nós vamos prosseguir para o nosso momento da ceia, mas seja agora o momento que você vai tomar atitudes, você vai refletir, você vai chegar para Jesus e colocar tudo a panos limpos, que você tem feito da sua vida, como a que pé que anda a sua vida, seu compromisso com Jesus, se você tem realmente andado na palavra, tem vivido um compromisso com Jesus de obediência, de respeito aos princípios, buscando viver para agradar a Ele, sendo que Ele abriu mão de tudo para nos oferecer a vida. A que pé que anda a sua vida com as outras pessoas? Você anda brigado com muita gente? Você anda em guerra, em batalha com muita gente? É momento de refletir, porque se você tem sobre você o ministério da reconciliação, você não pode viver em guerra com os outros. A sua guerra principal é contra a sua própria carne, sua própria vontade humana, que vive querendo não obedecer e não viver aquilo que Deus tem para você. Essa é a nossa principal batalha com a gente mesmo, com as nossas vontades, com o nosso ego, e que Deus nos ajude nesse sentido.